Bom dia, gente linda, bom dia! Tudo bem com você? Como você está nesta sexta-feira? A semana terminando já, né? Meu Deus, como essa semana passou rápido, nosso desafio tá passando rápido, tudo tá passando rápido! E tá passando tão rápido que você percebe que se você não viver a vida vai passar e você não vai ter feito nada. Então, bom dia para quem tá chegando aqui. Me manda um bom dia aqui. Quero saber quem é que tá chegando aqui. Me manda aqui da onde você tá falando, enquanto o pessoal tá entrando. Deixa eu pegar meu... Cadê o meu óculos? Ah, tá aqui. Que eu não enxergo, gente. Eu sou honesta. Outro dia eu tava aqui, ó. Assim, ó, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tava sem óculos. Bom dia. Você que tá aqui chegando aqui comigo, me fala de onde você tá falando. Da onde você tá falando para que eu possa me conectar com você, da onde você estiver. Hoje, nosso 7º dia do desafio, né? 7º dia. Muita coisa, né, gente? E como é que tu tem sentido nesses 7 dias? Uma semana praticando respiração, praticando técnicas, uma semana você desenvolvendo esse lastro emocional, tendo conhecimento, olhando para dentro, começando a perceber os gatilhos, os pensamentos, as emoções dentro de você. Uma semana, como você está se sentindo nessa uma semana? O que você notou de diferente? Conta aqui pra mim. O que você sentiu de diferente nessa uma semana? Você que tá aqui há uma semana comigo. Você se sentiu mais tranquila? Mais leve para tomar decisões? Você sentiu que você conseguiu pensar antes de agir? Você conseguiu sentir menos a pressão negativa quando tem as situações negativas? Me conta, o que você percebeu aí no decorrer desses dias? O que você percebeu aí que mudou nessa semana? Porque alguma coisa mudou em você, isso eu tenho certeza. Alguma coisa mudou. O que mudou? Você consegue perceber? Ou você ainda não conseguiu ver uma mudança, ainda não conseguiu perceber o poder de tirar 5 minutos para você? 5 minutos não, a gente tá fazendo muito mais do que 5 minutos aqui. A gente tá aqui quase 40 minutos por dia, se desenvolvendo, estudando, aprendendo. E a gente não pode colocar isso, varrer isso para debaixo do tapete. A gente precisa olhar para dentro e se apreciar, se reconhecer. Mostrar para o nosso cérebro que isso aqui também é um investimento de tempo, um investimento emocional para você, para sua vida. Hoje a gente vai trazer um assunto muito especial, gente. Vocês estão preparados para o assunto de hoje? Não me deixa aqui falando sozinha. Vocês estão preparados para o assunto de hoje? Hoje a gente vai falar sobre 3 verdades inconvenientes sobre relacionamento que todo líder precisa encarar. Relacionamentos maduros, eles não são construídos pela ausência de conflito. Não são. Eles são construídos pela capacidade de lidar com frustração, com limite, com diferenças e expectativas. Liderar é se relacionar o tempo inteiro. Vocês perceberam já isso? Se você é líder de uma comunidade, se você é líder lá na empresa, se você é líder no seu negócio, você precisa desenvolver a capacidade de se relacionar o tempo inteiro. Só que, muitas vezes, a gente tem dentro de nós algumas feridas emocionais. A gente tem dentro de nós algumas travas. A gente tem dentro de nós, às vezes, uma imaturidade que não nos permite a gente olhar para o outro. A gente só quer olhar para o nosso próprio umbigo. E quando a gente quer olhar só para o nosso umbigo, a gente para de se relacionar. A gente para de servir.
E liderar é servir. Liderar é se colocar à prova com o outro. Liderar é ver no outro aquilo que está em nós. Porque a gente enxerga o outro com os nossos óculos. São os nossos óculos. É o meu óculos. É o seu óculos. E a gente enxerga o outro com as nossas lentes. Então, o que eu quero pedir para você? Pega papel e caneta aí. Faz as tuas anotações. Faz as tuas anotações. Se você não fizer também, ao final eu vou liberar um link aqui para você poder depois, para mim poder enviar para você o resumo desses 11 dias. Primeira verdade inconveniente que você precisa encarar sobre relacionamentos. Perdoar não é fácil. Existe uma ideia muito romantizada sobre perdão, como se perdoar fosse simplesmente decidir esquecer. Bastava eu dizer assim, ó, esqueci, pronto, perdoei, pronto, é isso. Mas não, perdoar não é fácil. Não é só dizer eu perdoo e acabou a história. A dor, ela fica ali. A confiança, ela é quebrada nesse momento. E você fica... É como se tivesse um rompimento, um trauma em você. Você percebe que quando uma pessoa, por exemplo, uma pessoa quebra a confiança com você, uma pessoa age de uma forma rude, depois você fica com o pé atrás com aquela pessoa. Você nunca mais consegue voltar a ter a mesma relação. E aí, num relacionamento, por exemplo, eu estava lendo um artigo científico há uns dias atrás que falava que nos relacionamentos o perdão ele só acontece com compensação. E o que é a compensação? Eu vou dar um exemplo bem bobo aqui. Mas, por exemplo, o marido traiu a esposa. O perdão só acontece quando a esposa chega e fala assim, ok, eu perdoo, mas eu quero tal coisa. Quero uma bolsa da Carolina Herrera. Quero uma bolsa da Gucci. O perdão ele acontece com compensação. E acontece também quando a gente para de revisitar aquele lugar. Como que isso pode acontecer dentro da liderança? Como que as pessoas podem compensarem para que a gente possa perdoar? Na liderança não existe isso. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu, não significa negar a dor, não significa continuar vivendo da mesma maneira, não significa reconstruir a confiança que foi quebrada e não significa retirar as consequências de um comportamento. Você pode sim perdoar e estabelecer um pouco de distância. Só que na liderança, quando a gente decide liderar, é como se a gente assumisse um contrato de que nosso coração será partido. Em algum momento nosso coração será partido. E eu vou te dizer, eu enquanto líder de uma comunidade, dentro do Clube da Mente, a gente já teve lá mais de 1.200 alunos. Desses 1.200 alunos, eu posso dizer que talvez 0,5%, 0,5% já partiu meu coração. Já falou coisas duras pra mim, já reclamou de coisas que não tinha motivo. Liderar, não importa onde você esteja, em que posição você esteja, é você se permitir ter o coração partido em algum momento. Então, quando você se coloca numa posição de liderança, saiba por certo que vai acontecer. Em algum momento alguém vai te magoar. Em algum momento alguém vai partir teu coração. E a gente vai precisar se manter íntegro. E se manter íntegro, manter a nossa integridade, é a gente desenvolver compaixão pelas pessoas. Compaixão não é permissividade. Compaixão não é simplesmente dizer, ai, tá tudo bem. Mas compaixão é desenvolver um sentimento dentro da gente que ele nos protege. Nos protege de a gente quebrar. Nos protege do nosso coração realmente ser partido. Porque você percebe que as pessoas, quando elas erram com a gente tem uma tendência a achar que foi de propósito. Mas e quando nós erramos? Quando somos nós que erramos com o outro, a gente erra de propósito?
Não. A gente não erra de propósito. Ninguém acorda de manhã e diz, olha, hoje eu quero massacrar fulana. Hoje fulana vai ver. Não, tá todo mundo preocupado com seus próprios interesses. E muitas vezes é aí que a gente percebe que as pessoas erram com a gente. Porque elas estão buscando fugir de uma dor, fugir de um sofrimento ou buscando a sua felicidade. Então, quando você faz uma análise, você analisa o porquê que aquela pessoa errou com você, você consegue trazer isso para a consciência. Que essa pessoa, ela estava fugindo da dor, fugindo do sofrimento, ou então buscando algo que ia satisfazer ela, que ia lhe dar prazer. E aí eu trago aqui algumas perguntas de reflexão para esta verdade inconveniente. Que situação você ainda está tentando resolver dentro da tua mente? Porque o problema da mágoa que a falta de perdão nos traz é que a gente fica ali ruminando as coisas, ruminando as situações. E a gente precisa trazer para a consciência de que não dá para ficar mais ruminando, porque a gente está ocupando espaço da nossa mente, está ocupando uma parte da nossa mente que podia estar criando, que podia estar prosperando, que podia estar avançando. A gente está ocupando esse espaço. Segunda pergunta. Você espera que o outro mude para você conseguir ir em frente? As pessoas não vão mudar. As pessoas não vão mudar. Terceira, existe algum limite que precisa ser colocado junto com esse perdão? Olha, eu te perdoo, mas por favor, não fala mais comigo desse jeito. Olha, eu te perdoo, mas se você fizer isso de novo, vou cortar teu benefício. Não faz isso. Não faz isso. Mas a gente precisa impor limites. Limites claros. Limites para que isso não aconteça novamente. E por último, você deseja perdoar ou apenas deixar de sentir dor imediatamente? Muitas vezes a gente quer só que pare de doer. Aquela mágoa, aquela resistência, aquela situação. Então a gente precisa olhar para dentro, acolher essa dor. Perdão é para dentro, reconciliação é para fora. Às vezes vai acontecer situações que você nem precisa ir falar com a pessoa, não precisa ir se reconciliar. Porque o perdão é para você, não é para o outro. Perdão é para você estar em paz, para você estar bem com você. Reconciliação é com o outro. E aí, frase-chave para essa verdade. Perdoar não é dizer ao outro que o que aconteceu foi pequeno. É decidir que aquilo não vai continuar comandando a tua vida. Porque enquanto você ficar remoendo aquilo vai comandar a tua vida. Aquilo vai fazer você tomar decisões com base naquela dor, naquele sofrimento. E perdoar é sobre deixar aquilo de lado e focar naquilo que você realmente quer. Alguém aqui sente que tem alguma pessoa que precisa perdoar? Alguém aqui sente que tem alguma coisa que ficou entalado aí na garganta, ficou entalado aí no coração e não fluiu? Alguém aqui sente isso? Para refletir, porque hoje você vai precisar liberar isso. Segunda verdade inconveniente. Gente, vocês estão aqui comigo? Não me deixam falando aqui sozinha. A segunda verdade inconveniente, ela traz a ideia de que... Aí a Cleitiane tá aqui, show de bola. Os desafios, eles fazem parte da nossa evolução. A segunda verdade é que você vai ter uma vida de desafios. Ponto. Você vai ter uma vida de desafios. A vida não vai ser bonitinha. Você vai entrar no Clube da Mente e a vida vai ser bonitinha. Bem pelo contrário. Tua vida vai ter muito mais desafio porque eu vou te estimular
aí. E aí não tem, meus queridos. A vida, ela é pedagógica. Os desafios vão vindo para quê? Para você crescer, para você prosperar, para você ir além. Semana passada, teve um dia que eu tava muito angustiada, porque algumas respostas que eu tava precisando, tava esperando, não tava vindo, e não tava vindo do jeito que eu queria. E uma coisa que eu percebi assim, ó. Aquele momento, ele foi um momento de preparação para mim. Aonde eu tive que acolher aquela minha angústia, a minha necessidade de controle e dizer, tá tudo sob controle. No controle de algo maior, não no meu controle. Não no controle que eu quero para minha vida. Mas no controle de alguém que sabe. Porque a vida, ela sempre sabe. Eu digo que nós, aqui embaixo, somos marionetes. E essas marionetes, elas estão o tempo inteiro sendo encaixadas na vida de um e na vida de outro. Eu tô sendo encaixada na vida de vocês hoje. Você que tá aqui assistindo essa live, você foi encaixado aqui para pegar esse conteúdo e para aprender com a vida. Então, se a gente começar a confiar na vida, de que a gente sempre está no lugar certo, na hora apropriada, encontra e conhece as pessoas certas para que a nossa vida flua abundantemente, a gente começa a ter um entendimento quando os desafios chegam na nossa vida. Na nossa vida enquanto líder, na nossa vida enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto empresária. Essa vida, ela sabe do desafio que a gente precisa para que a gente possa amadurecer. E percebendo isso, a gente entende que relacionamento, por exemplo, não é apenas afeto. Relacionamento, que é o que a liderança precisa fazer muito bem, é confronto, é espelho, é limite, é aprender a conviver com o diferente. Então, se aquele liderado foi colocado na tua vida, ele veio na tua vida para que você aprendesse a conviver com o diferente. Outro dia eu tava falando pra minha mãe, meu Deus do céu, eu tô aqui em São Paulo e eu tô vendo cada personagem tão diferente lá do sul. E o quanto a vida tá me ensinando a conviver, a viver com esse diferente. Porque quando a gente para analisar essa vida, ela sabe o que a gente precisa para evoluir. Então, receba e utilize os desafios. Receba e utilize os desafios para a tua vida. Eles não precisam ser romantizados. E eu sei que alguns desafios, eles doem. Mas se você começar a neutralizar essa dor, você começar a neutralizar essa dor e trazer para dentro o que está acontecendo com você dentro de ti, quando esses desafios acontecem, você vai conseguir tirar de letra mais as coisas. Na liderança, os principais desafios que aparecem são uma equipe resistente, uma pessoa difícil, uma decisão que você precisa tomar que ela não é popular. Então você precisa tomar aquela decisão, só que ela não é popular. Ou seja, nem todo mundo quer que você tome aquela decisão e você precisa tomar aquela decisão. Um conflito entre colegas, um erro que precisa ser corrigido, então você precisa dar um feedback negativo, você precisa chamar a atenção. Uma mudança que ninguém deseja, então de repente alguém foi mandado embora, de repente mudou, aconteceu algo que mudou. E uma pressão que expõe as tuas inseguranças. Tudo isso é desafio. Tudo isso é desafio. E quando a gente acolhe esses desafios, eles começam a ficar mais leves. Então, diante de um desafio, a gente costuma questionar Deus, questionar a vida. Por que isso está acontecendo comigo?
Só que talvez a pergunta mais útil seja: o que essa situação está exigindo que eu desenvolva? Que eu cresça? Aonde é que isso aqui está exigindo que eu tenha mais crescimento? Mais clareza? Aonde que essa situação está me pedindo mais coragem, mais firmeza, mais escuta, mais humildade? Aonde que essa situação está pedindo que eu tenha mais capacidade de dizer não? Aonde que essa situação está pedindo que eu tenha mais responsabilidade, que eu tenha mais paciência? Porque alguma coisa essa situação está pedindo de mim. E aí eu trago aqui algumas perguntas de reflexão. O que essa situação está revelando sobre você? Que habilidades ela exige que você desenvolva? Você está enfrentando o desafio ou apenas reclamando dele? Ai, essa é muito boa. Você está enfrentando o desafio ou está reclamando dele? Essa situação, ela pede resistência ou pede limite? Resistência ou limite? Nem todo desafio ele chega para ser vencido. Alguns chegam para mostrar quem você precisa se tornar. Alguns desafios chegam, nem todo desafio chega para ser vencido. Alguns desafios chegam para mostrar quem você precisa se tornar. Quem aí pegou o insight dessa verdade inconveniente? Deu para capturar aí esse insight? Talvez você, nesse momento, está enfrentando um desafio. Aliás, todo mundo está vivendo uma batalha, todo santo dia. E aí é o momento de olhar para dentro. Quem que eu preciso me tornar? Será que essa pressão aqui não é para me moldar? Será que essa pressão aqui não é para mim crescer? Agora, em tempos de NR1, por exemplo, muitos líderes... Ai, meu Deus do céu, então eu não posso pressionar fulano, então eu não posso... Não, você precisa desenvolver fulano. E desenvolver, sim, é exigir mais dele, mas dar condições para que ele possa fazer o que precisa ser feito. Dar condições, dar metas que são alcançáveis, não metas mirabolantes, metas que não existem. Tá entendendo? Você tá entendendo? Terceira verdade inconveniente. As pessoas, elas não são o que você gostaria que elas fossem. Elas são o que elas podem ser. Talvez essa seja a verdade mais difícil sobre relacionamento. As pessoas não são aquilo que a gente espera delas. E é por isso que a gente se frustra, porque a gente espera que elas sejam o que nós somos. Eu contei pra vocês nesse desafio que eu passei 1 ano e meio na terapia questionando o porquê que as pessoas não têm o comprometimento que eu tenho. 1 ano e meio, gente. 1 ano e meio, porque essa foi a verdade mais dura de aceitar. Por que que as pessoas marcam um horário comigo e elas não comparecem? Por que que elas não avisam? Por que que elas não têm comprometimento? Por que que elas compram um produto e elas não usam esse produto? Eu passei 1 ano e meio na terapia falando disso quase toda a sessão. Tava fazendo terapia com um psicanalista. Eu acho que ele cansou de mim. Porque a cada sessão eu tinha um assunto sobre comprometimento. E é muito louco isso, porque quando a gente bota atenção nos defeitos das pessoas, naquilo que elas estão errando contigo, parece que mais acontece. Não é isso? Parece que tudo que tu bota atenção cresce. Vocês percebem isso também ou isso é só comigo? Ninguém vai ser o que você é
Porque o que você é, só você pode ser. Com a tua história, com o que tu viveu, com aquilo que tu aprendeu da vida, com os traumas que você tem. Porque, gente, nós somos o que somos, bom e ruim, graças aos nossos traumas. Tem muitas coisas boas que você tem que é graças aos teus traumas. Graças às experiências que tu viveu. Eu sou essa mulher pra frente, destemida, corajosa. Por quê? Porque muito trauma de infância. Tive que me virar sozinha. E isso é bom ou é ruim? Pra mim é bom, eu gosto disso. Eu gosto de ser essa pessoa. Mas tem várias outras coisas que eu não gosto, que eu quero mudar. Só que também veio lá da infância, veio lá daqueles traumas. Então a gente precisa ser muito coerente com a gente e entender que nem tudo tem só o lado ruim. E nas pessoas também é assim. As pessoas têm o seu lado luz e o seu lado sombra. E elas são aquilo que elas conseguem ser a partir da consciência que elas possuem, dos recursos emocionais que elas desenvolveram, do lastro emocional que elas desenvolveram, dos medos que elas carregam, dos limites que elas têm. Muitas vezes a gente cria expectativas em relação às pessoas, só que as pessoas não vão cumprir as tuas expectativas. Não vão. Não vão. Não vão. E a gente precisa acolher isso dentro da gente. Só que aceitar não significa simplesmente concordar. Você, enquanto líder, precisa colocar os limites. Você, enquanto líder, precisa ajustar, precisa organizar aí para que você possa liderar, confiando nessas pessoas. Então, entender as pessoas, entender qual é o limite delas. Isso vai fazer você voar. Isso vai fazer você voar. Então, eu deixo aqui para ti algumas reflexões. Você está se relacionando com a pessoa real ou com o potencial que você vê nela? Às vezes você vê o potencial nela, mas ela não está enxergando. Não é? É isso. Ela já demonstra a capacidade de oferecer aquilo que você espera? Será que ela tem capacidade para oferecer aquilo que você está esperando dela? Você está esperando mudança sem nenhum sinal concreto? Ou seja, a pessoa não te deu o mínimo sinal de que ela vai mudar. E você ainda está esperando essa mudança? Você vai só se frustrar. Qual limite precisa ser estabelecido diante dessa realidade? Diante dessa situação que essa pessoa está se colocando. Maturidade é parar de exigir que as pessoas sejam aquilo que nunca demonstraram conseguir ser. Maturidade, você quer ser um líder maduro, é você começar a enfrentar a realidade como ela é. Poxa, essa pessoa nunca me mostrou que ela pode ser isso. Então, tá na hora de eu ser madura e parar de esperar isso. Eu, inclusive, já contei aqui pra vocês, tive que demitir uma pessoa que eu gostava muito, mas eu gostava dela como pessoa, como profissional ela era péssima. Péssima. Ela em nenhum momento me mostrava que ela poderia ser aquilo que eu estava ensinando consistentemente ela. 5 meses. Dando o mesmo feedback, falando que a pessoa continuava errando, não estava acertando, não estava. E a pessoa ainda assim não conseguia virar a chave. Ou seja, eu estava esperando que a pessoa fosse madura, que a pessoa tivesse responsabilidade e a pessoa não tinha. E ela não demonstrava isso. Então chega um momento que a gente precisa parar de esperar dos outros. Porque as pessoas, elas não vão ser o que você quer que elas sejam. Elas são o que elas podem ser. Elas são só o que elas podem ser. Essa é a regra. Então, revisando as 3 verdades. Perdoar não é fácil. Os desafios, eles fazem parte da nossa evolução. E as pessoas, elas não são o que a gente gostaria que elas fossem. Elas são o que elas podem ser. Caiu alguma ficha aí? Foi válido para você aprender mais sobre isso?
Não me deixa aqui falando sozinha. Quero saber de você, se fez sentido você aprender mais sobre isso hoje. Queria que todos respondessem. Queria que a Miriam respondesse, queria que a Renilda respondesse, queria que a Juliana respondesse, que a Mariane, que a Eva, que a Vanessa, todo mundo respondesse aqui pra mim. Fez sentido? Trouxe um insight? Trouxe um aconchego no coração? Pra você agora agir de uma forma mais madura? Vanessa, hoje você veio com tudo. Ah, que coisa boa! Coisa boa, Mariane. Semana que vem eu tô indo lá pra Pranchita. Vamos combinar de a gente tricotar. Mas não conta nada pra minha mãe, que vai ser surpresa que eu vou pra lá. Não conta nada ainda pra ela. Deu muita clareza sobre a atitude das pessoas. Muito bom, muito bom. E agora, nesses nossos minutos finais, a gente vai fazer a nossa prática. Mas antes da prática, eu vou deixar aqui para você o link, para você que quer receber depois o material do desafio gratuito. Você pode fazer o teu cadastro neste link para depois você receber. Se você já fez o cadastro, não precisa fazer de novo, tá? Não precisa fazer de novo, tá bem? Você pode clicar aqui, preencher os teus dados ali e eu vou mandar para vocês todo o material, todos esses insights, perguntas de reflexão em relação ao desafio, tá certo? Gente, vamos fazer a nossa prática. Eu já até passei um pouquinho do horário aqui, que eu quero sempre terminar ali por 7h40 e ainda não terminamos. Então, eu vou pedir para você sentar com a tua coluna ereta, ombros soltos. Você vai fechar os teus olhos, esses que olham para fora, e vai se conectar com esses olhos que olham para dentro. E se conectando com esses olhos que olham para dentro, eu vou pedir para você prestar atenção um pouquinho na tua respiração. Você vai inspirar profundamente, vai soltar o ar, relaxar. Mais uma vez, vai inspirar profundamente. Vai soltar o ar, relaxar. Vai se conectar com você. Vai sentir os teus pés no chão. Vai sentir as tuas mãos sobre as pernas. Vai sentir os teus ombros relaxados. Vai sentir uma leveza, uma paz em você. Se conecte profundamente com a tua respiração. Presta atenção se essa respiração já está lenta, se ela já está leve. E nesse momento eu vou pedir para você visualizar na sua frente uma pessoa a qual você tem muito carinho, a qual você gosta muito dela. E você vendo essa pessoa na sua frente, você vai desejar para ela todo o teu amor, todo o teu carinho, todos os desejos de boa sorte, de felicidade. E você vai olhar para ela nesse momento e você vai dizer que você esteja bem, que você esteja segura e livre de qualquer sofrimento, que você seja feliz. E nesse momento você percebe essa pessoa te dando um abraço gostoso e ela indo para a vida
com essa energia, com esses desejos de amor, de felicidade, de paz. Logo em seguida, você percebe você sentando na sua frente. Você senta na sua frente e nesse momento você olha no fundo dos teus olhos como se fosse um espelho. E aí, nesse momento, você começa a desejar felicidade, amor. Você começa a desejar sucesso. Você começa a desejar paz, alegria. E você diz para essa imagem no espelho que eu esteja bem, que eu esteja segura e livre de qualquer sofrimento, que eu seja feliz. Você inspira profundamente e você se abraça nesse momento. Você se acolhe, você se ama, você dá para você todo esse desejo de felicidade, de sucesso. E eu sei que pode parecer até estranho, porque a gente não está acostumado a desejar para nós mesmos felicidade, amor, sucesso. Então eu vou pedir para você se conectar com esse desejo no dia de hoje, para que você possa liderar com coragem, com amor, para que você possa servir as pessoas ao teu redor, porque o serviço traz sucesso. É servindo que a gente vai ter sucesso, que a gente vai ter felicidade, que a gente vai crescer na vida. Inspira profundamente. Quando você tiver sentido o coração quentinho, acolhido, você vai voltando, sentindo os teus pés no chão, sentindo a palma da mão, sentindo teu corpo por inteiro. E no teu ritmo e no teu tempo, você vai abrindo os teus olhos. E conforme você vai voltando para aqui e agora, você vai me contando aqui como você está se sentindo. Como você está se sentindo depois dessa prática? Como você está se sentindo depois de desejar o bem para você mesmo? Muito bom, leve. Quem mais? Quero ver todo mundo aqui comentando como foi ter participado dessa aula. Quero a Renilda, quero a Magali, quero a Miriam, quero a Juliana, quero a Mariane, quero todo mundo compartilhando aqui como foi a experiência da prática, da aula. Fez sentido para você? Tá valendo a pena você participar desse desafio? Tá trazendo consciência, tá trazendo luz, tá trazendo amor para tua vida? Hoje vou com confiança para a luta do dia. Todo dia desafios novos, todo dia novos aprendizados, todo dia evolução, crescimento, apoio, vida. Traz isso pro teu coração. Vida, vida, essa montanha russa de emoções é vida.
Sinta a vida no 100%. Sinta o medo, sinta a dor, sinta a alegria. Sentir no 100% é o que faz com que a gente ressignifique as experiências, ressignifique o que está acontecendo e traga mais força para o nosso dia a dia. Força com decisão. Força com decisão. Ontem, por exemplo, eu tive uma situação, depois que acabou a nossa live, eu pensei assim, não, preciso resolver isso aqui. Tô tomando a decisão de eu não aceito menos do que isso. Vou fazer acontecer isso aqui. Não aceito menos do que isso. Eu vou fazer acontecer isso aqui. Vou dar o tiro. Vou fazer vingar. Isso é legal quando a gente assume, porque a gente tá cheio, porque a gente tá encorajado, porque a gente tá em movimento. Porque amor é movimento. É o amor que transborda para o movimento. Se você se sentir que tá travada na vida, sem movimento, é porque tá faltando amor. Tá faltando esse ressignificar. Tá faltando essa energia, essa identidade. E aí eu te digo, você tem que vir pro clube. Você tem que vir pro clube da mente, gente. Para nutrir isso toda semana. O desafio vai acabar. Hoje estamos no 7º dia. São 11 dias, faltam 4. E aí o que a gente precisa? Nutrir isso. Que é igual tomar banho. É igual tomar banho. Você toma banho todos os dias? Se você toma banho todos os dias, você sabe como é se sentir limpa. Agora, se você pratica, se você nutre o teu desenvolvimento emocional, você sabe como é você avançar em consciência, avançar emocionalmente e à frente disso. Tá certo, gente? Amanhã, 7h04 da manhã, é sábado, mas a gente vai estar aqui, trazendo mais conteúdo para ti. Amanhã eu vou trazer 5 ferramentas sagradas para você liderar com mais coragem. Um beijo grande, fica com Deus e a gente se vê amanhã aqui.